Olá, vestibulandos e vestibulandas! Bem-vindo ao canal Matemática com o Professor TX. Eu sou o professor Gabriel Teixeira, também conhecido como TX. E na videoaula de hoje nós daremos início à aula de probabilidade, uma das matérias mais importantes e essenciais para você que está estudando para o Enem. Essa matéria com certeza irá cair na prova e irá cair muito na prova. Certo? Então preste muita atenção, copie cada detalhe, preste atenção em cada dica que ocorrerá nessa aula. Tranquilo? Então, sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula de probabilidade. Primeira coisa, o que é probabilidade? Vamos definir o que significa isso. É o que? É uma perspectiva favorável de que algo venha a ocorrer, possibilidade ou chance de que algo ocorra. Ou podemos dizer que é o grau de segurança em que se pode confiar ou esperar a realização de um evento. Palavras bonitas para dizer apenas uma única coisa. Que probabilidade é o que eu quero sobre total? Eu sei que muitos professores colocam favoráveis, possíveis sobre favoráveis, mas eu não gosto de falar possíveis nem favoráveis, porque na minha cabeça não faz sentido eu dizer algo é favorável, algo é possível. Para mim é praticamente a mesma coisa. Então a gente vai pensar que probabilidade é o quê? Aquilo que você quer na questão e é o total de chance de que aquilo ali pode ocorrer, certo? Parece simples, mas é. Então preste muita atenção no seguinte: o que você precisa saber para realizar qualquer questão de probabilidade? Primeiro, você tem que saber como realizar as questões de porcentagem, como trabalhar com porcentagem. Isso é muito importante, é sério. Se você entende porcentagem, você consegue entender os cálculos de probabilidade. Olha isso, porcentagem você consegue realizar os cálculos de probabilidade. Então, clica aqui no encarte, assiste a aula de porcentagem, tá linda, tá maravilhosa, tá fácil. Tudo que você precisa vai estar lá. Outra coisa muito importante é a análise combinatória. Por que você precisa de análise combinatória? Porque a maior parte das questões vai estar em torno daquilo que a gente estudou. Principalmente o PFC, o princípio fundamental da contagem. Aquilo ali vai ser essencial para quê? Para interpretar. E por último, todo tópico de matemática pode ser tratado em probabilidade. Pode ser geometria, pode ser função, pode ser trigonometria, pode ser área até. Depende única e exclusivamente de quem? De quem escreveu a questão, ele pode cobrar algo de probabilidade. Então, sabendo esses três conhecimentos, ou melhor, apenas esses dois, coisas que já tem aqui no canal, você vai conseguir realizar todas as questões que eu vou mostrar aqui. Então, preste muita atenção na primeira questão, que vai ser tratado sobre probabilidade simples. Por que eu estou chamando de simples? Para entender o que funciona em probabilidade da maneira mais didática possível. A gente vai pensar que o princípio da probabilidade é o quê? É assim como o princípio fundamental da contagem, é fundamental interpretar cada questão de forma crítica, assim como a gente fez na aula anterior. Então a gente vai analisar cada momento, cada trecho, cada palavra vai ser essencial. Outra coisa é o que? Verificar o que eu quero e o que é o total da questão. Não é simplesmente chutar os números, é muito importante interpretá-los. Certo? Então, preste muita atenção agora na sua tela, vai aparecer a questão de número 3. Tranquilo? Leu a questão? Então vamos lá. Como a gente vai conversar ainda sobre isso, vai ter uma aulinha daqui a umas 2 semanas sobre como realizar a prova de ciências da natureza e a prova de matemática no dia. Como que se calcula, como que você vai fazer a ordem das questões, se é do final para o começo, do começo para o final, como é que lê a questão, vai ter tudo isso, mas eu já vou te dar uma dica que eu já também repeti em algumas aulas. Toda questão você lê de baixo para cima, você primeiro lê a pergunta. Então, se você leu de cima para baixo, ok, não tem problema, mas vamos ler de baixo para cima, disponibilizando aleatoriamente qual é a probabilidade de o cliente ficar contente com a cor do veículo. Então o que eu preciso saber? Como o cliente fica feliz e qual é a probabilidade. Você tem que saber qual é o total de carros que eu tenho. Como o texto é pequeno, não tem problema, mas a gente já sabe o que é importante. O que é importante? Saber a cor do carro, ou melhor, como o cliente vai estar feliz. Então, uma locadora possui disponíveis 120 veículos de categoria que o cliente pretende locar. Então a gente já sabe que o total de veículos, por enquanto, são 120. Desses, 20% são brancos, 40% são cinza, 16 carros são vermelhos, então vai dar uma quebra, e o restante de outras cores. O cliente não gosta da cor vermelha, pode ser rosa, mas não pode ser vermelho.
e ficaria contente com qualquer outra cor, mas o sistema de controle disponibiliza de forma aleatória, não importa com a opinião do cliente. Então o que acontece? Eu quero que o cliente esteja feliz e para o cliente estar feliz o que eu preciso? Qualquer cor menos vermelho. Então vamos pensar da seguinte maneira, se eu tenho qualquer cor menos vermelho é o que eu quero. O que é o meu total? Como a gente conversou, o total são 120, aqui eu coloquei funcionários, mas pode ser carros sem nenhum problema. Então vamos pensar o seguinte, eu tenho 120 carros, só que eu tenho 16 vermelhos. Então se eu tirar os 16 vermelhos eu vou ter o quê? 104 carros de qualquer outra cor que não são vermelhos. E por isso faz com que o meu cliente esteja feliz. Então meu cliente feliz é o que eu quero, não é mesmo? Então ó, probabilidade é o que eu quero sobre total. Eu quero o cliente feliz, então são 104 oportunidades de um total de 120. E acabou a questão. É só isso? É só isso. Probabilidade demanda muito mais interpretação do que conta. Óbvio, tem questões em que vão ter um pouquinho mais de conta. Mas o que a gente resolve? Apenas interpretando. Olha isso, ele nem simplificou, ele nem quis simplificar. Que coisa linda, não? Acabou a questão. Beleza? Beleza. Vamos pegar então mais uma de probabilidade simples. De novo, vamos colocar aqui aquele textinho para a gente interpretar muito bem. Então preste atenção agora na sua tela. Vai aparecer a questão de número 2 de nossa lista. Leu a questão? Então vamos lá. Lendo de baixo para cima, olha o que eu quero. Qual a probabilidade de que ambos os sorteados tenham 34 anos de trabalho? Então o que acontece? Eu sei que eu vou sortear mais de uma pessoa. Só que eu quero que ambos estejam no grupo de 34 anos de trabalho. Aí você olha a tabela, tempo de serviço 34, número de empregados 5. Então eu já sei o que eu quero. Esses 5. Beleza? Beleza, olha isso, eu nem li o texto. Agora que o texto é pequeno, vamos pegar alguns trechos importantes. A empresa sorteia os prêmios entre os funcionários como reconhecimento pelo tempo de trabalho. A tabela mostra a distribuição de frequência de 20 empregados. Olha que coisa bela. Ele já deu o total de empregados, que é quanto? 20. Dessa empresa que tem de 25 a 35 anos de trabalho, a empresa sorteou entre os empregados uma viagem de uma semana, sendo 2 deles escolhidos aleatoriamente. Então vamos lá. O que eu quero? Eu quero que os dois sorteados tenham 34 anos de serviço dentro da minha empresa. Então é isso que eu quero. Eu quero que os dois sorteados tenham 34 anos de serviço dentro da minha empresa. E qual é o meu total de pessoas que estão trabalhando na minha empresa? 20 funcionários. Então nós temos 20 funcionários trabalhando nisso. Então deixa eu pensar, poxa, primeira coisa vamos lembrar de PFC, Princípio Fundamental da Contagem. Vamos lembrar o seguinte, eu tenho que sortear a primeira pessoa. Para o primeiro ser sorteado, eu tenho 5 chances, certo? Que estão entre 34 anos, e dentre os 20. Então vamos pensar, 5 de 20, certo? Maravilhoso, não? Quando eu sortear o segundo, vão continuar sendo 5 pessoas? Claro que não. Por quê? Porque eu já tirei um sorteado. Já tirei uma pessoa do grupo dos 5. Então me restam quanto? 4. Se eu tirei um de 5, tirei uma pessoa já. Mas eu também vou tirar do total, porque não faz sentido eu colocar ele no total, sendo que eu tirei ele já do grupo dos possíveis. Então eu tirei um em cima e tirei um embaixo. Então a probabilidade do segundo é o quê? 4 em 19. Então isso significa o quê? Que são eventos ocorrendo um após o outro, chamado de eventos sucessivos. Primeiro vem esse e depois, olha isso, regra do E. Então eu vou multiplicar isso. 5 vezes 4, 20. 20 com 20, eliminamos, sobrando apenas 1 sobre 19. Letra B, olha isso, de novo. Duas questõezinhas simples, rápidas, lindas, belas. Onde o que mais importa é o que, meu querido? Interpretação. Se você interpretar com calma, com beleza, você consegue resolver todas as questões de probabilidade. Beleza? Então, vamos agora mudar um tipo de questão de probabilidade. Vou colocar um nome estranho, mas eu espero que você preste muita atenção nisso, porque você sabe resolver. Eu vou colocar uma coisa chamada Teorema da Ramificação. É um nome bonito, certo? Mas você já fez isso na sua vida. O Teorema da Ramificação é pautado em eventos sucessivos, algo que a gente trabalhou na questão anterior. O objetivo disso é montar os casos de modo ramificado. O que a gente vai pensar então em relação a isso? Vai aparecer na sua tela a questão de número 7 da nossa lista. Leu a questão? Então vamos pensar o seguinte, de baixo para cima. Qual a probabilidade desse morador se atrasar para o serviço
no dia para o qual foi dada a estimativa de chuva. Então eu quero saber a probabilidade de se atrasar dependendo ou não da chuva. Aí você vai ler o textinho, que é pequeno, graças a Deus. Um morador de uma região metropolitana tem 50% de probabilidade de atrasar-se para o trabalho quando chove na região. Quando não chove, também é 50% pelo visto. Caso não chova, sua probabilidade de atrasar é de 25% para um determinado dia. O serviço de meteorologia estima em 30% a probabilidade de ocorrência dessa chuva na região. Então o que a gente vai pensar? Eu tenho duas coisas. Primeiro, pode chover ou não pode chover. E se chover, ele pode atrasar ou não pode atrasar. Então imagine que você está montando todos os caminhos de possibilidades. Primeiro, pode ter chuva ou pode não ter chuva. E depois da chuva ele pode atrasar ou pode não atrasar. Mais ou menos ficando assim, não é mesmo? Então, ó, pode chover e atrasar. Pode chover e não atrasar. Pode não chover e atrasar e pode não chover e não atrasar. Como um funcionário deveria ser. Então vamos pensar o seguinte. A chance de chover naquele dia é de 30%. Se é de 30%, a chance de não chover naquele dia é então de 70%. Certo? Certo. A chance dele se atrasar com chuva é de 50%. Então a chance dele não se atrasar com chuva é de 50%. E por fim, a chance dele se atrasar sem chuva, 25%. E a chance dele não se atrasar sem chuva é de 75%. Porque tem que completar, tem que dar 100%, né? Não tem como você se atrasar e não se atrasar ao mesmo tempo. Certo? Então vamos pensar o seguinte. Isso aqui são relações binárias. Ou é sim ou é não. Ou é atrasar ou é não atrasar. Não tem o meio termo. Tranquilo. E o que eu pedi na questão? A probabilidade desse morador se atrasar para o serviço. Então eu quero que ele se atrase. Quais são as possibilidades? Chover e atrasar, ou não chover e atrasar. Isso aqui, ó, e ou. Onde você já viu isso? Exato. PFC, Princípio Fundamental da Contagem. Outra aula que tá aqui no encarte, então olhe lá, assista essa aula, tá linda, tá rapidinha. Prestou atenção então? Voltando aqui para a questão. A chance de chover, que a gente viu, é de 30%. A de atrasar é 50%. A de não chover, pelo visto, 70%. E do mesmo jeito, ele atrasando, 25%. Agora, ó, lembrando, PFC, regra do e regra do ou. E a gente multiplica ou a gente soma. 30%, 0,3. 50, 0,5. 0,7. 0,25. De novo, realizando as operações. 3 vezes 5, 15, duas casas decimais. 7 vezes 25, 1,75. Somando esses dois valores, 3,325, 0,325. Olha que coisa bela. Uma única conta. O que mais a gente teve que fazer, pessoal? Interpretar. Se você interpreta com calma, com beleza, você consegue realizar qualquer questão. O importante mesmo é o que? Saber escrever o que está acontecendo na questão. Às vezes você tem que botar uma cronologia, às vezes você tem que botar uma ramificação, às vezes você tem que escrever exatamente o que está acontecendo de acordo com o texto. Beleza? Beleza então. Eu vou trocar um pouquinho o nome, mas vai continuar sendo a mesma coisa. Eu vou colocar agora para vocês análise combinatória e probabilidade, porque pelo visto até agora a gente não trabalhou com isso, né? Mas por que eu coloquei com esse nome? Porque hoje a gente vai tratar especificamente e exclusivamente com análise combinatória dentro de probabilidade. Pode ver que eu vou colocar o que? O mesmo textinho de teoria da ramificação. O objetivo é montar os casos de forma ramificada, porque é o mesmo estilo, mas eu quero que entender análise combinatória. Então por isso que é muito importante que você assista aqui no canal a nossa aula de análise combinatória, que eu trato exatamente sobre isso. Certo? Então, ó, vai aparecer na sua tela a questão de número 4 de nossa lista. Leu a lista? Leu a questão? Então vamos lá. Questãozinha com texto minúsculo. Ele fala que uma senhora acabou de fazer ultrassonografia e descobre que está com 4 filhos, quadrigêmeos. Só que ele quer a probabilidade de nascerem 2 meninos e 2 meninas. Aí você começa. 1 sobre 16 avos. Acabou a questão. Meu querido, não. Por que que não? Não vai ser tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Como assim, prof? Tem que ser exatamente nessa ordem. Por exemplo, por colocar primeiro o homem.
depois homem, depois mulher e depois mulher. Tem que ser nessa ordem. A primeira pessoa a ser retirada da barriga da mamãe tem que ser homem? Não. Falando geneticamente, por favor. Então, ó, o segundo tem que ser homem? Não. Então o que acontece? Não necessariamente tem que ser homem. Mas vamos pensar que para ser homem, geneticamente falando, um meio, porque só pode ou ser homem ou ser mulher, geneticamente falando, quando nasce. Então, ó, não necessariamente tem que ser nessa ordem. Como não tem que ser nessa ordem, você pode trocar a ordem. Se você pode trocar a ordem, isso parece com o quê? Exatamente, parece com permutação. Só que é uma permutação com repetição. Por que com repetição? Existe homem e homem, mulher, mulher. Se eu trocar esses dois, continua sendo a mesma coisa. Vai adiantar minha vida? Não, não vai adiantar minha vida. Então, uma probabilidade com repetição. Lembrando de probabilidade com repetição, a parte de cima é o total de permutações. Quantos termos nós temos? 4. Então é 4 fatorial. Quantos termos repetem? 2 homens, 2 mulheres. Então é 4 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. 4 fatorial, se vocês lembram bem, é o que? 24. 24 dividido por 2, 12. 12 dividido por outro 2, dá quanto? 6. Então isso aí vai dar 6. Beleza, eu só realizei essa continha separada para que não fique várias coisas espalhadas pela minha tela. Tranquilo então? Mas professor, como é que eu vou pensar nessa questão? Vamos escrever da seguinte maneira. Existe a probabilidade de nascer, ou seja, esses sexos aqui pré-definidos, e eu posso alternar esses sexos, ou seja, essa parte aqui é referente à permutação. E essa parte aqui, a probabilidade, é referente a esse 1 meio, 1 meio, 1 meio, 1 meio. Vamos colocar aqui então 6 vezes 1 meio, 1 meio, 1 meio e 1 meio, porque tem a regra do E. Porque acontece uma coisa e tem que acontecer a outra. Tranquilo? Tranquilo então. Então é 6 vezes 1 meio, vezes 1 meio, vezes 1 meio, vezes 1 meio. Vai dar 6 sobre 16. Simplificando, 3 sobre 8. Nossa! Uma continha. E apenas isso. De novo, meu querido, o que a gente tem que pensar na hora da questão? Interpretar de forma calma, de forma bela, analisando cada um dos trechos. Olha isso, você gasta pouco espaço para responder uma questão, mas você ganha muito mais tempo interpretando ela. Certo? Certinho. Agora eu vou dar uma aprofundada num tema muito importante, que é o quê? Probabilidade condicional. Eu sei que existe uma formulazinha, só que eu não quero trabalhar com fórmula. Por quê? Acredito que já tem fórmula o suficiente devido à análise combinatória. Então eu não quero trabalhar com mais fórmula, eu quero trabalhar com interpretação. Se você sabe interpretar, você consegue resolver qualquer questão de probabilidade. Primeira coisa, o que é uma probabilidade condicional? É quando há uma condição no problema. É quando há interferência de um problema já ocorrido. Ficou melhor agora. É quando algo já ocorreu no meu texto. Isso pode aparecer de quantas maneiras diferentes? Pode aparecer com dado que, visto que, sabendo que, tal fato já ocorreu. Então ele vai botar essas palavrinhas-chave durante o meu texto, dizendo que algo já ocorreu. Pode estar de forma direta ou pode estar de forma indireta. Então é muito importante, às vezes o quê? Você prestar muita atenção. Principalmente quando aparecer esses trechos aqui. Porque já vai estar indicando que é uma probabilidade condicional. E você vai pensar o seguinte, que altera o total de possibilidades. Isso quer dizer que vai reduzir o meu total. Eu vou restringir o meu total de possibilidades, alterando apenas no denominador. Tranquilo? Tranquilo. Então isso vai juntar tudo o que a gente já viu anteriormente, tanto nesta aula quanto nas outras. Certo? Certo. Então vamos lá. Vai aparecer na sua tela a questão de número 1 de nossa lista. Leu a questão? Então vamos ler aqui de novo. Ele pergunta pra gente qual a probabilidade nesse ano a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, dado que ela era fraudulenta. Então o que acontece? O que eu quero? Eu quero que seja inconsistente e fraudulento. Eu quero que aconteça as duas coisas ao mesmo tempo. Certo? Certo. É isso que eu quero. Então, ó, já vimos que é uma probabilidade condicional porque tem a frase dado que. Aqui em cima, provavelmente no texto, vai estar dizendo as probabilidades de cada um desses textos. Onde eu vou ter inconsistência e não inconsistência. Onde eu vou ter fraudulentos e não fraudulentos. Obviamente, de novo, caiu na questão de teorema da ramificação,
que pode abranger qualquer área e setor de probabilidade. Em determinados computadores da Receita Federal de um país identificaram como inconsistente 20% das declarações de impostos. Então a gente vai pensar que existe a inconsistência e existe a não inconsistência, ou seja, quando está ok. 20% é inconsistente, logo 80% não é inconsistente. Beleza. Outro trecho importante: uma declaração é classificada como inconsistente quando apresenta algum tipo de erro ou conflito de informações. Só para explicar o que é inconsistência. Essas declarações consideradas inconsistentes foram analisadas pelos auditores, que constataram 25% delas eram fraudulentas, certo? E ainda que, dentre as declarações não apresentaram inconsistência, ou seja, não inconsistentes, apresentava 6,25% de fraude. Isso quer dizer então o que, meu querido? Dentre as fraudulentas, dentre as inconsistentes, 75% não era fraudulento. E dentre as não inconsistentes, 93,75% era não fraudulenta. De novo, mesma questão, mesmo estilo, montamos o quê? Sim e não. É o quê? Teorema da ramificação é uma coisa binária, ou é sim ou é não existe o meio termo. Não tem como você fraudar uma coisa e não fraudar ela. É uma coisa meio estranha de pensar, por isso que não existe. Então vamos pensar aqui uma coisinha muito importante. O que eu quero mesmo? Que seja inconsistente e fraudulento. E o meu total, qual é o problema do total? É que seja fraudulento. Então meu total tem que ser fraudulento, sendo inconsistente ou não, independentemente. Então eu vou pensar o seguinte: o que eu quero? Inconsistência e fraudulento, não é? Inconsistência e fraudulento, 20% vezes 25%. A fraudulenta apenas seria o quê? Seguindo este caminho, 20 com 25 ou 80 com 6,25, certo? Certinho. Então, o que vai acontecer? 0,2, 0,25, 0,2, 0,25, 0,80, 0,0625. Realizando essas continhas para não ter todo esse espaço perdido, você tem que achar como resposta, eu quero que você tente realizar essa conta separado, sozinho em casa. Verifique se você achou o seguinte resultado final. Verifique depois se você achou 0,5. Se você achou 0,5, tá certo sua resposta. Você achou o que precisava ser achado. Tranquilo então, meu querido. Prestou atenção que mudou o que apenas de tudo até agora? Mudou que agora eu coloco uma condição no problema, mas a interpretação continua sendo a principal parte daquilo que você precisa saber. Certinho então. Vamos agora para a última questão do dia. Uma questão que trabalha com o quê? Trabalha de novo com probabilidade condicional. De novo, mesmo textinho, falando das mesmas referências. Certinho. Então agora na sua tela vai aparecer a questão 19 da nossa lista. Leu a questão? Então vamos lá. Eu peço a probabilidade dela ser vegetariana. Olha que coisa fácil. Pergunta rápida, não? Dentro o que? Um bairro residencial tem 5.000 moradores, dos quais 1.000 são classificados como vegetarianos. Entre os vegetarianos, 40% são esportistas e dentre os não vegetarianos, 20%. Então, de novo, ou você é vegetariano ou você não é vegetariano. Ou você é esportista ou você não é esportista. Entendeu? Se você joga futebol só no final de semana, você não é um esportista. Você é um jogador de futebol de final de semana. Sério, você não é um esportista. Brincadeiras à parte, então vamos lá. Tem vegetariano, não vegetariano, tem o esportista e o não esportista. Então vamos lá. Considerando os valores que, se tem 1.000 vegetarianos, tem 4.000. Por quê? Porque tem um total de 5.000. Tem que fazer sentido. Dentre os vegetarianos, 40%. E dentre os não vegetarianos, 20%. Para completar a tabela, 60% não são esportistas e não esportistas são 80% naquele caso. Certo? E o que eu quero? A probabilidade de ela ser vegetariana. Mas quem é ela? Uma pessoa desse bairro escolhida ao acaso é esportista. Então eu quero que a pessoa seja esportista e vegetariana. Eu quero essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E o meu total é o quê? Pessoa que cometeu o ato de esporte, que joga esporte. Por que exatamente isso, meu querido? Por quê? A pessoa já foi escolhida e ela é esportista. Já foi.
é aquilo que você já sabe. A única coisa que você não sabe é se ela come carne ou não. Então o meu total está exclusivamente aonde? Nas pessoas esportistas, sendo veg ou não. Então o meu total é o quê? Vamos pensar no que quero. É 40% de 1000, porque eu quero esportista e vegetariano. 40% vezes 1000. E agora, mesma coisa, 40% de 1000, porque ainda é esportista e vegetariano, e 20% de 4000. Por que 20% de 4000? Porque também é esportista, só que pode ser vegetariano ou não. Regra do ou, soma, não é? É mesmo. 40% de 1000, você tem que achar 400. E 20% de 400, você tem que achar 800. Como essa questãozinha tem uma conta mais fácil, vou te auxiliar agora. 400 sobre 400 mais 800. Ou melhor, 400 sobre 1200. Totalizando então 1/3. Tranquilo, simples, fácil, maravilhoso. Beleza então? Beleza então. Por hoje, pessoal, é só isso. Pega a nossa lista, tenta fazer as questões de probabilidade e principalmente tenta realizar as questões de análise combinatória que também está no canal, tá aqui embaixo ó, na descrição. Tem aqui ó, as nossas listas junto com os gabaritos comentados. Por que isso? Porque se você entende análise combinatória, você consegue entender probabilidade, porque as duas coisas são intrínsecas. Principalmente probabilidade depende de análise combinatória, depende de interpretação. Certo? Então vamos lá. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esquece de compartilhar o nosso canal com seus amigos e principalmente não esquece de seguir a página para ajudar a gente. Muito obrigado.